Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao IPADcast, o podcast que conecta fé, conhecimento e experiências que vão edificar. Eu sou o Paulo Mendonça e é uma alegria ter você aqui conosco. Então prepare seu coração, porque hoje teremos mais histórias, mais aprendizados aqui. E o nosso entrevistado de hoje é o pastor Agnaldo Júnior, pastor que veio da Bahia. Ele vai estar se apresentando, vai estar falando mais sobre si, né? E a gente vai dar esse início. E o tema do nosso estudo de hoje, pastor, do nosso podcast hoje, pastor, é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que vai falar sobre a ceia, né? Que é muito lido nos cultos de Santa Ceia. Pastor, para iniciar, fala um pouco do senhor, o nome do senhor, sua idade, de onde o senhor veio. Se apresenta para nós, fazendo um favor. Boa tarde, boa tarde. Eu quero dizer que é muito bom, né, nós estarmos aqui para participar desse bate-papo, né, dessa conversa. E para mim é uma satisfação. Meu nome é Agnaldo Lima dos Santos Júnior, né? Sou pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Missões, que é a nossa sede estar aqui na cidade de Três Lagoas, né, Mato Grosso do Sul. E hoje eu me encontro com 46 anos. Nós estamos ali pastoreando, né? Junto conosco também está o nosso diácono Paulo, que está aqui cada dia, né, crescendo, desenvolvendo, né, o seu chamado. E começou com algo novo, né, que é esse podcast, que eu tenho certeza que vai trazer uma edificação muito grande, né, para as pessoas que estão ouvindo. Nós viemos para cá, eu sou baiano, depois fui trabalhar em alguns estados. E quando nós nos convertemos ao Senhor, a gente foi morar no estado de Pernambuco. E lá, na verdade, Diácono Paulo, que foi o lugar que nós amadurecemos na fé. Eu aceitei, na verdade, na Bahia, né? Nós passamos algumas escolas bíblicas na Bahia, na Assembleia de Deus Missão, e depois acabamos indo morar em Pernambuco, na cidade de Barra de Sirinhaém. E lá foi que nós tivemos, na verdade, um encontro com Deus. Eu creio que todos nós precisamos ter um encontro, né, algo particular com Deus, e foi lá realmente que nós tivemos esse encontro e sentimos no coração de estar servindo, né, a Deus de uma forma mais forte. E ali é onde ele teve muitas experiências espirituais. E dali nós viemos aqui para a cidade de Três Lagoas, e onde foi que começou tudo, né? Começamos na garagem aqui, e Deus ele trouxe um chamado tanto para a minha vida como para a vida também da minha esposa, a missionária Érica. Porque Deus, quando ele chama um homem, a família precisa estar embutida dentro desse chamado. E assim também houve-se essa concordância dentro do nosso lar, e nós começamos ali na garagem da nossa casa, e eu tive que deixar a minha função, estava de encarregado, né, de caldeiraria, tubulação, para poder estar servindo, né, a esse novo propósito de Deus na minha vida. Então, nós sabemos que existe tempo predestinado para todas as coisas debaixo do céu, e aquele que chamou é fiel para poder cumprir. E de lá para cá nós viemos vendo a mão de Deus trabalhando na vida das pessoas. E por isso nós estamos aqui nos alegrando e maravilhados por aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Amém. Para começar, pastor, eu vou ler aqui o texto que foi proposto para o nosso podcast de hoje, que diz assim, né? A gente vai ler do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja,
há entre vós dissensões. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm o que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, é, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui a gente encerra esse texto. Pastor, para a gente poder iniciar, né, falar sobre esse tema, gostaria que o senhor falasse um pouco do que Paulo está falando aqui, porque muitas vezes, pastor, a gente chega na igreja, principalmente o novo convertido, ele chega na igreja e ele ouve o texto, mas ele não busca saber qual que é a origem daquele texto, nem busca ler a Bíblia, né? A gente vê hoje que é difícil a pessoa ler uma mensagem no WhatsApp. Você manda uma mensagem de mais de 5 linhas, já fala, você está escrevendo uma Bíblia? Prefere áudio. E aí, pastor, a pessoa só conhece o texto ali da ceia, que é o 23 e o 24 ali, né? Normalmente. Então, eu gostaria que o senhor dissesse pra gente o que Paulo está tratando. Porque aqui Paulo está tratando alguma coisa, né? Dá a entender que está acontecendo alguma coisa, né? Que ele não está concordando e precisa ser tratado, né? Porque senão vai virar uma bagunça. Então, fala um pouquinho pra gente, por favor. É isso aí, Diácono Paulo. É bem interessante, né, esse assunto. A gente vai ver que a Bíblia diz que o povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Se nós não nos preocuparmos, né, com essa parte do conhecimento, nós vamos acabar baseando a nossa fé em tradições, né? E o conhecimento, ele faz com que a gente venha nos libertar realmente e passar a conhecer aquilo que nós estamos professando, a nossa fé, né? Sim. E quando nós olhamos a igreja de Corinto, a gente vê o que está acontecendo, o que a gente acabou de falar. Porque o que é que acontece? Quando a gente olha a cidade de Corinto, ele era uma das grandes cidades, né, da parte de Roma. Sim. Então, era uma cidade portuária, uma cidade que tinha um fluxo muito grande de pessoas naquela cidade, e por causa disso existiam muitas culturas, né? Muitas culturas, muitas pessoas que vinham com cultura diferente, né? A parte do conhecimento grego era muito forte, né? Na igreja, na cidade de Corinto, Sim. e a gente vai ver algumas questões. Uma dessas questões é a igreja de Corinto, ela tinha alguns pormenores. Por exemplo, eles olhavam muito aqueles homens que eram cultos, né? Aqueles homens que traziam as suas ideias em praças públicas, e geralmente eles olhavam essas pessoas e seguiam essas pessoas. Por isso que Paulo vai estar abordando, né, dentro da igreja de Corinto, esse foi um dos temas também da orientação de Paulo, que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, por causa desse pensamento que existia, né, na igreja de Corinto, isso estava pendendo, né, para dentro da igreja. Paulo ele vai estar escrevendo, né, e nós somos alguma coisa? Não, na verdade quem deu a vida foi Cristo. É. Então,
todos nós somos discípulos de Cristo, né? Nós vamos ver também que existia o templo, né, de Afrodite, que era a deusa do amor, e existia ali também sacerdotisas que eram prostitutas, né, naquela época. Eram prostitutas cultuais. E as pessoas iam lá e se envolviam com essas mulheres. Então existiam também ensinamentos libertinos que existiam na igreja de Corinto. Por isso que Paulo vai estar no capítulo 5 falando sobre a questão daquela pessoa que estava se envolvendo com a sua madrasta, ou seja, isso acontecia, né, no meio da cultura deles. E Paulo vai estar instruindo que esse não é o comportamento que deve estar se exercendo dentro da igreja. E quando nós olhamos esse capítulo, a gente vai ver também que era um ensinamento também cultural, que era, havia separação, né? Existia os seus senhores, existiam os escravos, existia o patrão, existia os funcionários, né? Então, existia os judeus, existia, né, gentil. Então, quando nós olhamos, já existia esse tipo de divisão, né, dentro da cultura deles. Então, quando eles vêm para dentro da igreja, ele vem com esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamento. O que é que Paulo faz? Paulo está alinhando. Por isso que no versículo 17 vai estar falando com isso. Vocês estão se ajuntando, estão certos. Porém, eu queria louvar, mas por esse comportamento de que vocês, em vez de trazerem edificação, vocês estão trazendo divisão, vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês falam. Não, nós somos a igreja de Deus e nós temos comportamento diferente. Então, a comunhão, não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais escravo. Aqui dentro, todos nós somos irmãos. E ao contrário, né, do que muitas vezes nos nossos dias atuais vem trazer o evangelho ele não é você ser servido. O evangelho é você servir. Então, Jesus nos mostrou isso, né, quando estava ali na mesa, né, com os discípulos, que pede para poder tirar as sandálias dos pés, né, e pede para que pudesse lavar. Isso era feito pelo escravo ali, né, pelo servo que, né, as pessoas chegavam e ele tinha esse papel. Jesus estava mostrando para os discípulos um ensinamento fundamental. É assim que vocês vão estar agradando ao Pai, servindo uns aos outros. Então, você que se diz que é maior, seja servo de todos. Então, o que é que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo e está consertando isso, dizendo não. Se vocês quiserem ser grande no reino de Deus, aquele que é maior sirva o menor. Então, nós precisamos ter essa visão, né? E a Santa Ceia, ela tem algo fundamental. Ela fala sobre passado, sobre presente, sobre futuro. Então, vai falar, nós estamos nos juntando para o quê? Para lembrar do sacrifício de Cristo. Porque eu até creio, Paulo, que você vai entrar na minha mesma questão. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente em muitas áreas. Sim. Mas ela acaba a gente perdendo algumas coisas que para nós eram importantes. Em que sentido? Quando a gente ia fazer uma conta, a gente pegava um papel, a gente aprendia a fórmula de fazer aquela conta para chegar no resultado. Sim. Beleza. Só que quando chegou a calculadora, o que é que acontece? A gente já não lembra mais dessa fórmula. Se não tiver calculadora, Não sabe. a gente já não consegue mais fazer isso daí. Entende? Então, ou seja, tudo aquilo que não é lembrado é esquecido. A gente vai ver que a ceia, ela se deu numa Páscoa. E a Páscoa, ela tinha uma finalidade. Qual era? Fazer com que o povo lembrasse que não era por mérito que aquele povo estava ali, mas sim que Deus tinha escolhido aquele povo para que as nações pudessem conhecer a Deus através deles. Perfeito. E quando nós olhamos aqui, é o mesmo intuito, que todos os anos a festa acontecia para poder lembrar de como foi que Deus tirou o povo da escravidão. Então, dentro do nosso contexto cristão, é a mesma coisa. Nós estamos ali na Santa Ceia para o quê? Para lembrar. Porque às vezes a gente vai correndo tanto atrás de muitas coisas que a gente vai esquecendo. Às vezes a gente vai lidando com algumas situações, né, e a gente vai se sentindo culpado por atitudes que tomamos, e é necessário a gente lembrar que Cristo ele morreu por nós, para que nós pudéssemos receber o seu perdão pela graça e a gente pudesse estar ali em comunhão, em comunidade,
para poder estar levando esse conhecimento para outras pessoas. E o presente também vai falar sobre quando nós estamos ali, às vezes, o ambiente da igreja ele é um ambiente familiar. E às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente estar ali junto, né? O esposo com a esposa com o esposo, com os filhos, o patrão com o funcionário e tal. E ali, quando chega no presente momento, é um momento de reflexão. Porque vai dizer, o homem examine-se o homem, pois a si mesmo, né? Então, está dizendo o quê? A gente faz uma análise de como nós estamos vivenciando a fé em Cristo no dia a dia, né? Porque a gente tem um caderno de anotação por uma finalidade. Se a gente não anotar ali, a gente vai acabar esquecendo de certo detalhe. Então, a gente anota ali para quê? Para que a gente lembre. Então, quando a gente chega ali, é o momento, deixa eu olhar o caderno, deixa eu olhar como foi o meu mês, a minha semana. Apesar que é uma questão, a gente faz uma vez no mês, né? Mas existem alguns teólogos que, na verdade, via sempre o domingo, era feito essa Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. E a gente vê que, quando nós olhamos a ceia, ela sempre está envolto de um banquete, né? De muita comida, né? De comunhão, tá? Não é como a gente vê hoje, né? Um pãozinho, tá, um suco. Isso fazia parte, mas existia a ceia do amor, né? Por quê? Porque estava voltado a essa comunhão. Para que o quê? Para que eles pudessem até fazer algo contra meu irmão, né? Refletisse, fosse lá apertar na mão dele e lembrar, olha, eu não agi corretamente. Ou a gente está disposto também a ouvir o nosso irmão, que a gente possa ajudar em algo, porque isso é o contexto da igreja, de nós servimos uns aos outros em amor. Então, ninguém é rico demais que não tenha uma necessidade, e ninguém é pobre demais que não tenha algo para poder dar. Então, no contexto da igreja, a gente vê isso realmente, né, se valendo. Então, é um momento de reflexão, que a gente faz uma reflexão da nossa vida ali, da nossa fé, e de quais são os nossos objetivos, o que é que nós estamos buscando. E também vem falando sobre o quê? Até que o Senhor venha. Glória a Deus. Estamos envoltos, na verdade, de uma profecia, dizendo que Jesus vai dizer: eu vou para o Pai, mas vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejas também. Então, a promessa de Deus é que Jesus Cristo voltará, e nós precisamos estar ali nos santificando, e estamos dizendo para o mundo que nós estamos esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador, para que o quê? Para que assim a plenitude do reino nós possamos estar lá no capítulo 19 de Apocalipse, né? Estar junto nas bodas do Cordeiro, que será um dia de muita glória, muita alegria, e assim viveremos eternamente com o nosso Senhor. Então, essa é a esperança, né? O que nós estamos ali falando, né? Na Santa Ceia, estamos levando e trazendo esse conhecimento. É o passado, o presente e o futuro. Glória a Amém? Deus. Glória a Amém. Deus. Eita, glória. Pastor, muito bom. Mas assim como no primeiro episódio, esse é o segundo, né? Eu gosto muito porque assim, não adianta a gente falar de Bíblia, não adianta a gente falar de Evangelho se a nossa vida não está coligada a isso, né? Se eu sou um exemplo, não é o senhor, tá? É só um exemplo. Amém. Se eu sou uma pessoa em casa, no trabalho e outra na igreja, eu sou o marido que tudo tem que ser do meu jeito, eu sou o funcionário que a empresa não presta e na igreja eu sou pregador, servo de Deus. Então, para isso, a gente acaba trazendo um pouco para a experiência das pessoas, pastor. O senhor viu o último episódio, né? Que foi uma bênção, o primeiro episódio foi uma bênção. E que foi o que deu força a gente para poder iniciar e dar continuidade nesse projeto agora. Pastor, então sobre o texto aqui, eu lembro que uma vez, pastor, o senhor falou sobre quando o senhor era menino, né? Se o senhor não quiser responder, o senhor não responde, tá? Tá? Mas e eu fiquei muito analisando. Eu gosto muito de parar e pensar, poxa, como é que foi, como é que ele se sentiu naquele momento. Porque o meu pai ele passou por uma situação semelhante de abandono do pai dele. E o senhor não era cristão. O senhor não conhecia o evangelho. É. Eu queria saber, pastor, o
queria, na verdade, que o senhor contasse para o espectador aí, o ouvinte, né? Qual que foi a experiência, o sentimento do senhor na infância? Porque o senhor não conhecia o evangelho, então qual que eram as experiências que o senhor passava? Como que foi a infância do senhor até ali o abandono e depois como que se desenvolveu a vida do senhor aí? Lógico, tem a ver com o tema que é a Santa Ceia, né? É, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco aí para nós. Isso. A minha infância, na verdade, meu pai, ele acabou se separando, né, da minha mãe, era criança ainda, né? Sim, Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito esforçada, né? Então, ela teve que ir lá para fora, teve que trabalhar. E alguns anos atrás era muito difícil, porque as pessoas trabalhavam e a pessoa dava a roupa à pessoa e achava que aquilo era o pagamento, né? Eu vivi essa época. Minha mãe trabalhava o dia inteiro para poder lavar roupa, não tinha água encanada, ela pegava a bacia, né, jogava a roupa, e ela é chamado de bica, né, que é as fontes de água. Ia para lá, descia, lá na Bahia é muito morro, descia, né, ladeiras lá para poder lá lavar roupa. Muitas vezes até para a gente poder tomar banho tinha que pegar água para poder levar. Então eu vivi isso, então eu vi de lá para cá o esforço, né, muito grande da minha mãe. Só que uma coisa a gente vai ver. Minha mãe ela precisou trabalhar em 3 empregos para que pudesse trazer o sustento para nossa casa. E a gente vai ver algo. Quando eu via que minha mãe sempre foi uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre foi trabalhadeira, sempre cuidou, né, dos filhos. Mas quando você tira, na verdade, eh, uma responsável por você dentro do lar, se você não tiver muito focado, na verdade, naquilo que sua mãe está te falando, né, está te instruindo, a gente vai acabar dando ouvida a outras vozes. Nessa época não tinha internet, tinha isso, então era rua. sim. Então, a rua, ela nos ensina muita coisa que não presta. E aí, por você ficar o dia inteiro, né, sem sua mãe para dizer, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, as vozes que mais a gente ouvia eram da rua. Sim. Então, nesse meio termo aí, nós acabamos gostando do que o mundo poderia estar oferecendo, Hum, tendo uma visão melhor. E aí a gente começa a brigar com a nossa mãe por causa de amizade, mesmo tomando prejuízo, desse jeito. né? A gente começa a fumar um cigarrinho, né, sem poder, daqui a pouco já vai com um cigarro mais ruim, porque o dinheiro já não dá, que você não tem, que você não trabalha. Desse Daqui jeito. a pouco já comecei já a usar uma droga, fumar uma maconha. Dali já foi pro pó, foi para pedra e já viu. Comecei a trabalhar e o trabalho era mais disso daí, né? Então, a falta de uma estrutura familiar, né, biblicamente, ela traz portas que tem pessoas que entram e não conseguem voltar Não mais. consigo voltar. Eu cheguei nessa porta, entrei, mas existe um que é mais forte do que aquele que me levou, Uhum. que é o Jesus que me resgatou, Glória a Deus. né? Só que tem um detalhe, quando ele me resgatou, ele me deu a opção. Sim. Eu falei, eu quero viver com o Senhor. Então nós estamos aqui para poder testemunhar. Uma das coisas que eu aprendi é nisso que nós devemos levar aprendizado em tudo, Uhum. é em dizer que a vida que meu pai ele não concedeu para mim é uma vida que eu não queria conceder para meus filhos. Sim. Então, mesmo lá fora no mundo, nas drogas, trabalhando, eu sempre procurei cuidar de meus filhos. Por quê? Porque eu via a falta que um pai dentro do lar ele fazia. Isso é o evangelho. Então, eu não queria que meus filhos passassem por aquilo. Só que eu traria aquilo que eu achava que meus filhos precisavam, que era mais os presentes, né, as coisas, e não Sim. entendia que a presença, né, de um pai fala muito mais do que as coisas que nós estamos oferecendo dessa terra. Uhum. Então, os ensinamentos. Mas isso a gente vai aprender quando a gente conhece a palavra de Deus. Fora isso, a Verdade. gente não conhece, né? Verdade. Então, isso trouxe ensinamento para mim e hoje serve até para que eu possa instruir a outras pessoas. Eu entendo que, assim como nós passamos, né, Diácono Paulo, algumas coisas, vai fazer com que a gente venha compreender o que pessoas estão passando. Por quê? Porque nós vivemos e nós sabemos como nós nos sentimos quando aquilo aconteceu Sim. conosco. Então, é uma forma também para nós compreendermos o que está se passando na cabeça e na mente daquela pessoa. Uhum. Então, serve hoje, eu utilizo isso hoje, para que a gente possa também alcançar.
Eu sempre digo, uma pessoa que ela nasce dentro da igreja, eu vejo no contexto do meu filho Gabriel, né, que do dia que aceitou a Cristo, sempre procurou viver uma vida correta diante do Senhor, né, mesmo com as suas falhas, que nós somos falhos, mas procurou, né, estar seguindo aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Então ele vai ter alguns frutos disso daí. Então, para ele renunciou muitas coisas para que pudesse estar colhendo, né, dessa presença de Deus hoje. Então, para ele, eu vejo que é mais difícil ele compreender uma pessoa que está na droga, Sim, porque ele escolheu, ele poderia ir para lá, mas ele escolheu estar aqui. sim. E ele está colhendo isso. Então, para mim, que veio disso, como eu fui chegar lá, é mais compreensível. Então, eu tenho uma paciência maior e consigo compreender o que está passando e até conversar e dialogar com essa pessoa. Perfeito. Porque outro dia eu estava lá, Uhum. entende? Se nós olharmos até no nosso contexto da igreja, a forma como nós falamos e abordamos, como nós expressamos a nossa fé, se você pegar uma pessoa hoje que é um advogado, um médico, que já tem um conhecimento tipo aqui, né? Sim, E Paulo vai até repreender esse tipo de ensinamento basicamente humano, pensamentos humanos, porque aí onde o homem erra. sim. E vai estar levando a eles realmente para o quê? Para o evangelho simples, o sacrifício de Cristo. Essa é a base da fé, Pronto. né? Agora, claro que nós vamos buscar conhecer como é que essa fé vai desenrolando em nossa vida. Sim. Então a gente vai ver, eu acredito que até para essa pessoa no começo me escutar é mais difícil. O que é que Deus faz? Deus pega advogado lá para poder conversar com ele, entende? Maravilhoso. Para que possa resgatar. Maravilhoso. Porque Deus ele veio para todas as pessoas. Então, eu acredito muito nessa forma de pensar. Hoje, o podcast passado, Gabriel falou muito, né, sobre a parte da faculdade. Sim. E eu vejo que Gabriel, dentro da faculdade, ele conseguiu ganhar pessoas ali, não mudou, Sim. não brigou com ninguém, né? Pelo Não contrário, teve que debater. isso, debater. O seu exemplo ali fez com que as pessoas tivessem curiosidade de estar se aproximando dele e escutar o que ele tinha para falar. Legal. Isso ele começou a falar sobre a sua fé. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, nós pegamos isso daí. Eu até entendo, quando eu me tornei cristão, a primeira coisa que eu vi foi sobre nós honrarmos, né, nosso pai e nossa Sim. mãe. E eu via que meu pai, ele nunca foi uma pessoa ruim. Meu pai, na verdade, ele sempre foi um homem responsável, trabalhador, cumpria com seu. Mas aquilo que o mundo ensina é isso. Uhum. Então ele não tinha esse conhecimento. Quando eu me tornei cristão, que ele viu também, isso fez com que ele se aproximasse de mim e eu me aproximasse mais ainda dele. Então, o passado, como o meu passado foi jogado no mar do esquecimento, o passado de meu pai também foi, Sim. né? E aí eu comecei a conviver. A minha preocupação era que ele conhecesse a esse Deus que eu estava servindo, para que também consertasse as veredas dele. Amém. Porque, queira ou não queira, também ele era casado, né, com outra pessoa Sim. e a vida, né, precisava de alguns ajustes que só a palavra traz para nós. Sim. Amém? Pastor, o senhor falou sobre a sua conversão. É muito interessante, né? O senhor já contou várias vezes na nossa igreja, né? Se os irmãos quiser, quem está ouvindo aí, quem estiver assistindo, quiser saber na íntegra mesmo, é só assistir as pregações que o senhor tem várias vezes lá o senhor contando o testemunho. Mas eu quero, pastor, aqui neste momento, perdão, eu quero nesse momento que o senhor fale um pouco, né? São duas perguntas. Se o senhor lembra, com quantos anos o senhor tinha quando o senhor se converteu? E se teve algum momento no início ali da sua caminhada com Cristo que o senhor falou, pronto, Deus está me chamando para ser pastor. Se teve algum momento ali que deu aquele estalo. Porque como eu falei no último podcast, eu falei pro Gabriel, eu falei, assim que eu me converti, parece que algo ficou claro na minha cabeça, o que Deus queria comigo, né? Porque assim, Deus tem um projeto pra gente, eu sei que Deus tem um projeto pra gente, só que ele vai passando por fases, né? E todas as fases, pastor, eu tinha certeza que Deus estava me levando naquelas fases, né? Por mais que às vezes era mais difícil, por mais que às vezes era mais dolorido, mas eu sabia que Deus estava me conduzindo aquilo. Não era o irmão fulano, não era o irmão ciclano, mas era Deus me confirmando aquilo. E aí eu queria saber do senhor, teve algum momento que o senhor passou por isso
e o senhor deu aquele estalo assim, você fala, pronto, achei o que, que Deus quer que eu faça. Paulo, Diaco Paulo, isso é um mistério, viu? Você quer que eu fale de como foi a conversão ou a parte do chamado? Pode falar da conversão e depois o senhor Tá. fala do chamado. Então tá bom. Minha conversão ela foi assombrosa. Isso aí, ela foi assombrosa. É como eu sempre digo lá, né? Eu fui pro fundo do poço. Então, eu era uma pessoa que quando eu não bebia, eu sempre fui responsável, né? Sempre ali cuidei ali de minha casa. Mas a partir do momento que chegava na sexta-feira que eu tomava um gole de cerveja, eu passava 3 dias fora de casa. Eita. Então, minha esposa, ela passou muita dificuldade, né? Ficava de madrugada junto com minha mãe, atrás de minha pessoa, ligava lá, né? Morreu, deve estar no hospital, porque eu sumia, eu não Sim. falava, né, com ela. Então, na droga invernal. Então, foi o que aconteceu. Chegou um momento que ela não aguentou, não suportou mais, né? Nós nos separamos, nós brigávamos muito, né? Onde tem bebida, tem briga, né? Tem outras coisas. Então, chegou um momento que desgastou tanto, tentou tanto que ela não aguentou. E aí eu continuei, né, trabalhando fora. E quando nós fomos trabalhar no estaleiro lá na Bahia, eu conheci uma irmã, né? E essa irmã, eu vi que ela tinha um ADM, né, que maltratava muito ela. E aquilo já estava me incomodando de ver uma pessoa, um marmanjo, né, Hum, fazendo aquela situação, né, com a mulher, porque a mulher, ela, queira ou não queira, é o sexo mais frágil. Por mais que sim. está no mundo, a gente entende isso. Então a gente tem aquela coisa do cuidado, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, né, a cuidar das mulheres. E aquilo me incomodou a um ponto que um dia subiu a raiva e a forma de a gente resolver essas coisas geralmente é no braço. E disso daí, eu fui para cima desse rapaz e falei para ele: você vai aprender a respeitar a mulher. E nisso daí, quando eu fui para cima, ver o pessoal deixa disso, né? Ela veio, ela me abraçou e fez assim: não faça nada nele, porque eu estou orando por ele. Diácono Paulo, quando falou aquilo ali, eu falo: meu Deus, aquilo entrou no meu coração e falei: essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente, porque do lugar que a gente andava, era um motivo para o barraco ali, entende? Então eu vi uma mulher falar aquilo me chamou a atenção. E ela começou a me procurar quando eu passava. Ô, Júnior, né? E vinha. Até o dia que ela me chamou para ir para a igreja. Eu falei, mano, eu não tenho nada contra Jesus, não. Domingo eu vou com a senhora. Só que na sexta-feira saiu o dinheiro, passei sexta, sábado e domingo invernado. Nossa. Quando eu cheguei no alojamento no domingo de noite, ela estava lá. Cheguei era 6 horas, ela estava lá. Eu vim te buscar para ir para a igreja. Eu falei, ô, irmão, eu até queria ir, mas do jeito que eu tô aqui, eu tô 3 dias internado, tô drogado, tô muito doido, assim que a gente fala na Bahia, né? Uhum. E ela olhou para mim e falou assim, Diácono Paulo, Jesus gosta de você assim mesmo. Nossa. São coisas, Diácono, que não saem da minha cabeça. Sabe aquela cena, parece que eu estou vivenciando? Aham. E eu falei, irmão, é o seguinte, eu vou. E ela me levou. Quando a gente entra na igreja, a gente fica olhando a vida de todo mundo e acha que todo mundo está olhando a nossa. O Desse pessoal jeito. está lá cultuando a Deus e a gente, né? O pessoal está querendo falar com a gente para quem se sentar bem na igreja, a gente está Sim. achando, já está me olhando. Só que a gente está ali, quando o pastor ele começou a pregar, eu me foquei na mensagem. Quando me foquei na mensagem, quando eu fui ver, Paulo, eu já estava lá na frente. O Espírito Santo me levou, né? E dali, eu acho que eu tive um processo de libertação, eu não me lembro. Eu sei que dali, eu falava, Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida, mas eu não tenho força. E aconteceu o sobrenatural. Uhum. Quando eu comecei, aí peguei um cigarro para fumar, rapaz, aquilo desceu ruim demais. Eu fumava mesmo por mania, que aquele negócio estava me fazendo tão mal. Quando eu fui beber, aí começou aquele negócio botar para fora, o Espírito Santo trabalhando dentro de mim. Por quê? Porque eu falava, Senhor, me liberta, tira isso de mim, eu não consigo, eu não tenho força. E começou a botar para fora. Disso daí, o que é que aconteceu? Eu fui trabalhar lá em Manaus, eu trabalhava no meio da Amazônia, né, Uhum. numa unidade de compressão, a refinaria, até chegar em Manaus, a pressão ficava pouco. Então, fizeram uma unidade de compressão no meio, né, desse trajeto. Sim.
E aí eu passava lá no meio da mata 21 dias e folgava 9. E Deus me pegou ali. Deus me pegou ali. Aí Deus ele me deu 5 dias de revelação. A gente trabalhava até o horário que a gente pudesse. Aí eu Uhum. começava às 6 horas da manhã e a gente parava às 11 horas da noite. Eita. Era. Aí a gente ia lá para a balsa lá e tal, e ia dormir. Quando chegou na segunda-feira, Deus me deu uma revelação. E aí começou a me mostrar os livramentos que ele tinha me dado. E aí eu acordava com aquela cena e olhava os amigos não eram cristãos, e eu querendo conversar com ele. Rapaz, acorda aí, velho, Deus me mostrou, o cara ia me matar. Eu pensei que era sorte, que era coisa. Rapaz, vai dormir, rapaz, deixa de coisa, porque 6 horas tinha que acordar, né? E aí acordava e começava, eu comecei a ver uns irmãos lá, comecei a ali conversar mais com eles ali e tal, né? E fui pedindo a Deus ali para que Deus pudesse me dar palavra, para que eu pudesse pregar. E aí no segundo dia, terceiro, quarto e quinto. Então, no quinto dia, foram 5 dias de revelação. Quando chegou no quinto dia, eu comecei a olhar e ver o amor de Deus por minha vida. Um mísero pecador que não necessitaria dessa graça, não, né, não estava é, é, recebendo essa graça, entendendo a graça de Deus pela minha vida. Sim. E eu comecei a olhar e falei, rapaz, eu não merecia nada. Por que Deus, né, ele fez isso por mim? E eu comecei a entender o amor de Deus. Quando eu compreendi o amor de Deus por uma pessoa que não valia nada, falava mal, né? Falava, xingava, fazia aquilo tudo com coisa de igreja, eu lembrei da minha esposa. Nossa. Quando eu lembrei da minha esposa, aí veio falar, meu Deus, que merda que eu fiz. A palavra é essa, amém? Que merda que eu fiz. Eu comecei a olhar e ver o tanto, né, que ela se dedicou, que ela fez, que ia me buscar em porta de bar e coisa de noite, brigava comigo pelo meu bem, e eu sem entender, minha mãe. Paulo, 21 dias ali parecia uma eternidade. E quando eu saí de folga, eu pedia para ele levar os meninos lá para casa, né? Uhum. Eu falei, eu preciso conversar com você. A gente não se falava não, ele era Isso o senhor galeado. e ela Era divorciada, né? divorciada. Não podia nem encostar que o bicho pegava. Então, Pegava. a coisa era feia. E nisso daí foi o que aconteceu. Ela pegou, ela foi mais sábia, né? Mandou o menino ir e não foi lá em casa. Aí eu Sim. falei, cadê sua mãe? Ah, foi embora. Aí peguei e saí correndo, fui procurar ela, fui, né, para um lugar mais escondido, já para não falar comigo mesmo. Mas consegui encontrar ela antes de pegar o ônibus. Quando eu encontrei ela, eu falei, eu quero falar com você. É, o que é que você quer? Nem aquela coisa querendo brigar, né? Tá? Eu falei, mas eu preciso falar com você. Eu falei, olha, eu tive um encontro com Jesus e eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz. Eu não tinha noção do que é que eu estava fazendo, mas Deus abriu a minha visão. E eu quero te pedir perdão, né, por tudo aquilo que eu fiz e que você não merecia o que eu fiz. Para mim, é muito importante o seu perdão. Né? Para mim, hoje, como eu sou um cristão, é muito importante. Ela olhou assim, ela não acreditou, ela fez, não, olhou assim e falou, não é o homem que eu conheço, não. Né? E aí ela fez, eu falei, não precisa você não falar nada agora. Você pensa, mas pense direito, porque eu preciso muito do seu perdão. Sim. E aí ela foi. Depois ela me conta, né, que quando eu estou no onde ela chorou, 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 né? E aí depois a gente começou a conversar, né? E comecei a ter mais acesso, perguntar como é que estavam os meninos e tal. E não é uma dessas conversas, tal. Aí quando eu estava conversando com ela, eu ia trabalhar no outro dia, né? Ia para Manaus, trabalhar no outro dia, 21 dias. Quando chega, eu olhei para ela, Diácono Paulo, olhei assim e falei, sabe como o Espírito Santo. Não, ali foi o Espírito Santo puro, porque eu nem pensava nessas coisas, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: Você quer casar comigo? Do nada. Do nada. E eu fiquei assim, puxa, o que foi que eu falei? Como que isso saiu da minha boca? Foi. Aí ela olhou para mim assim e fez: Eu vou pensar. Eu falei: Tá bom, qualquer coisa a gente se fala. Aí fui para trabalhar em Manaus, ela me falava pelo Skype, né? Não conseguia lá pro celular, Hum. era por internet. Aí ela falou com minha mãe, né? E a gente pegou em teu contato. Ela falou: Eu tô te esperando para gente se casar. Porra. E ali foi. Aí a única queixa dela foi: Eu não vou para a igreja por causa de você. Eu falei: Não se preocupe, não, que Deus não quer isso, não. Não é por força nem por violência. Nem eu quero isso também. Aí minha aproveitou aquela situação, né? Via como era a nossa vida. Hum.
Já até foi para a igreja também, manhã, para levar ele. Aí foi uma vez, duas, se eu não me engano, na terceira vez, ela mandou uma mensagem. Acertei Jesus. Isso o senhor viajando. Isso eu viajando lá, né? Falei, glória a Deus, né? E Paulo, e eu lá, eu via os irmãos pregando, né? Tinha o DDS, eles traziam uma mensagem, depois faziam oração. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu quero também ter o conhecimento para poder falar do teu amor. Então, dali eu começava a dar o meu testemunho, que Deus fez na minha vida, mas eu queria pregar, né? Quando nós fomos para Pernambuco, tinha um presbítero lá, e eu falava muito do meu testemunho para as pessoas, Sim. falava muito, mas muito mesmo. E eu queria pregar, e teve um presbítero lá, rapaz, ele, sabe aquele cara que chega com um monte de mensagem? Aí eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, você não quer me ensinar a palavra, não? Aí ele falou, tá bom. Falei, mas que hora? Aí ele falou, não vamos fazer meio-dia, né? E geralmente a gente que é peão, né? A gente come e vai dormir, para Aham. depois trabalhar. Não, eu pego aqui o meu almoço aqui e vou me dedicar ao Senhor. Aí o que foi que eu fiz? Como ele ia dar um ensino da palavra, ele conseguia pegar um versículo, trazer uma mensagem, sabe? Eu comecei a evangelizar e levar o povo para lá, para escutar mais eu. Aí o que é que eu Então o fazia? senhor aprendia e É, levava e levar e evangelizar, porque meu problema é que eu não tinha mensagem, entende? Aí foi dali que eu pegava aquela mensagem, aí quando eu chegava ao final de semana, eu saía para evangelizar, né? Saía sozinho lá Uhum. na Barra de Siriane. Quando eu saía, eu pegava aquela mensagem que ele passou para mim, rapaz, era aquela mensagem, todo mundo que ia passando, eu pregando aquela A mensagem. mesma. Então, dali foi que foi criando também um intuito, né? De a gente estar pregando a palavra. Eu acho que foi a parte como eu queria que as pessoas sentissem o que eu sentia, mas eu via a necessidade também de a gente ter um conhecimento realmente para passar por isso. Aí você pergunta, e como foi que isso sucedeu? Lá em Pernambuco, 90% da cidade é cristão. E aí, quando você pega a pessoa que está lá, que eu pregava nos bares, né? Tinha um bar lá, eu pedia para parar o som para fazer uma oração e trazer uma mensagem. Quando você chega nesses bares, quando você chega ali, a maioria tudo é desviado. Desviado. Foram criados dentro, então o povo conhecia. Uhum. Aí quando eu ia pregar um negócio, o que é que eles faziam? Não, mas a Bíblia diz assim. E eu não tinha resposta. Aí eu saía, ia lá buscar em casa para na outra semana procurar aquele cara para trazer a resposta. Então isso fez com que a gente fosse buscando conhecimento a mais, por um intuito de eu querer com que eles sentissem o que eu estava sentindo e eles vivessem o que eu estava vivendo. Eu acho que ali foi aonde teve A virada de a chave. virada. Só que nós, quando éramos novos convertidos, Paulo, eu lembro que Érica, ela participava, né, do ciclo de oração lá com as irmãs, e os domingos, né, na escola bíblica, e nesse dia nós não fomos, acho que tinha saído de folga, né, naquele dia, Uhum. e eu estava descansando, então a gente não foi. E essas irmãs foram tudo lá para casa. Irmã Érica, essas irmãs eram uma agonia com Érica. Aí quando nós estávamos lá, eu cheguei assim na sacada, eu falei, Érica, as irmãs tá tudo aí na frente aí. Aí já fui me escondendo, né? Aí as irmãs subiu e falou, chama o varão aqui, vamos fazer uma oração, viemos aqui fazer uma oração com vocês. Aí quando ela foi fazer a oração, né, ela começou a falar sobre uma missão que Deus tinha na nossa vida, que Deus escolheu a gente e tal. Aí eu lembro que ela fez assim, abra a mão, varão. Aí eu abri a mão, ela fez assim, Deus está te dando um cajado. Está colocando um cajado na sua mão. E eu lá sabia o que era cajado. Aí eu olhei assim e falei, cajado? Ela fez um cajado na sua mão, estou vendo o cajado. Né? E segura aí, fecha a mão. E eu orou. Deus está dando uma missão para vocês. E a missão é dos dois. Eita. Por quê? Porque Érica gostava de ir na igreja, eu gostava de outra. Quer dizer, a missão foi que Deus fez. Tirou a gente da Bahia e levou para Pernambuco. Se tornou a missão uma só. E para mim, Paulo, já foi fácil. Por quê? Porque a gente sempre serviu. Né? Uhum. As pessoas sempre gostaram da gente porque a gente servia. Né? Já existia isso. E quando nós entramos na igreja, eu via as necessidades, o que é que eu fazia? Servia. Então, eu fazia tudo ali, sabe? Eu só não queria cargo. Sim. Por quê? Por causa do meu trabalho. Então, aquilo impedia com que eu tivesse uma responsabilidade a mais. Demandava mais tempo, né? Demandava mais tempo, É. entendeu? Então,
Se viesse a cobrança, para mim, ou é 100%, então tinha essa visão. Sim. E aí foi ali que Deus realmente, lá em Pernambuco, começou a trabalhar. Então, eu acredito assim, Paulo, para a pessoa que está nos assistindo aqui, talvez a gente fique assim, quanto foi o ponto-chave? Será, o que que isso proporcionou na sua vida? Né? Todo mundo que é chamado por Deus sempre vai ter a mesma questão. Eu tenho dificuldade nisso, eu não consigo fazer aquilo, não vai dar certo, eu vou envergonhar o nome do Senhor, eu sou tímido. A gente não entende que é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar em nós, Amém. entende? Então, você que está, né, primeiro vem o desejo no nosso coração de a gente querer servir. Sim. A gente só não sabe como fazer isso, mas o desejo do nosso coração, ele está. E a gente se alegra quando a gente faz algo para o Senhor. Só que Deus ele vai trazer o aperfeiçoamento na nossa vida para onde Ele quer nos colocar, que venha desenvolver esse serviço. Glória a Deus. Então, isso eu vi primeiro pelo chamado, mesmo sem entender, né, sobre eu ter que trabalhar em várias áreas, né, na igreja, para que eu pudesse estar adquirindo conhecimento, para que eu hoje pudesse estar administrando a igreja, ensinando, né, em todas as áreas, porque eu passei por todas elas, né, passei por todos os degraus e isso me trouxe um conhecimento em cada área. Claro que nós somos eternos aprendizes, né? Mas eu precisei passar para quê? Para que hoje eu pudesse compreender, entender e estar ensinando também para que a igreja seja edificada. Perfeito. Amém? Interessante, pastor. Muito boa a história da conversão do senhor, as experiências. Sobre a Santa Ceia, pastor, eu gosto muito de analisar a seguinte forma. A gente vai ver que a Santa Ceia acontece na Páscoa, né? E a Páscoa ela é o evento onde os judeus eles tinham o costume de celebrar a Páscoa para lembrar de quando saíram do Egito, por ordenança de Deus, e até hoje eles celebram a Páscoa, né? E eu já vi, pastor, muita dúvida na internet, vejo alguns cristãos também, e quando começa a estudar teologia, falam, ué, mas peraí, se a nossa ceia é a Páscoa, por que que a gente faz todo mês ao invés de ser uma vez por ano? E aí eu gostaria, é lógico, não é uma resposta oficial, não é a resposta definitiva, né? Mas eu gostaria de saber qual que é o entendimento do senhor sobre a Páscoa, sobre a celebração da Páscoa, porque a gente vai ver em 1 Coríntios, quando eu leio, não parece que isso aqui era algo feito uma vez por mês. Não parece. Né? Eu não estudei afinco isso aqui, não estudei a fundo. Mas quando você lê no texto, parece que é algo que já era comum deles. Porque a igreja estava passando por uma perseguição, você entende que ela estava passando por uma perseguição e necessariamente havia uma necessidade de você suprir a necessidade dos pobres, né? Que é o que Paulo vai estar repreendendo aqui. Ué, vocês estão comendo mais, estão se embebedando e os que não têm nada estão ficando só olhando, né? Então, qual que é a percepção do senhor quando se fala de Páscoa? Tá certo celebrar mais de uma vez no ano, ou só uma vez no ano, ou poderia celebrar todo mês, toda semana? O que que o senhor acha? Isso, Diácono Paulo. Assim como o texto aí de 1 Coríntios e as cartas de Paulo, leva-se a crer, leva-se a crer que a ceia do Senhor era todo o domingo, ou seja, era todo o primeiro dia, né? O primeiro dia é o domingo. Então, a gente vai passar por uma transição. O povo judeu agora, que foi um povo escolhido por Deus, para a igreja do Senhor. Sim, Então, quando nós olhamos a Páscoa, o cumprimento da Páscoa é a ceia. É o cumprimento da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era uma figura do que estava por vir, sim, o sacrifício perfeito. sim, Então, Jesus, ele é o Cordeiro, né? João Batista, quando vê Jesus, vai dizer: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos todo o sistema mosaico ali, né? A gente vai ver que está trazendo figuras daquilo que viria a acontecer. Então, Deus, ele vai trazer várias alianças, né? E uma aliança que ele fez foi com esse povo.
Quando nós olhamos ali a libertação do povo, a gente vai ver que aquilo não foi por mérito do povo, mas sim por uma escolha de Deus para essa finalidade, né? E por escolher o que era o divisor de águas, era o sangue do cordeiro que estava no umbral da porta. Fez com que a morte não chegasse na terra de Gósen, aonde aquele povo se encontrava. E daquilo ali veio a libertação. Porque eles mereciam? Não. Porque eles fizeram? Não. Né? E dali levou para o deserto para que o quê? Para que o povo pudesse ter uma intimidade para com Deus e conhecesse que era Deus que supria a necessidade daquele povo. Mandava maná, trazia, tirava os inimigos, para que o povo pudesse estar sendo uma referência para os demais. Sim. E ali está levando, né, em figuras ali, todo o sistema, o tabernáculo, bacia de bronze, né? Tudo aquilo ali para quê? Para poder trazer, né, o efeito de Cristo daquilo que estava prefigurando, né, o tabernáculo. Então, quando nós olhamos a Santa Ceia, nós estamos falando sobre isso. É que Jesus ele cumpre na ceia algo que era para um povo e agora ele abre a porta para a humanidade. Então, quando ele abre a porta para a humanidade, a gente vai ver que algumas coisas ela vai mudar. Por exemplo, a gente vai ver que o sábado ali foi dado para os judeus ali, né, como o dia ali de descanso. Mas quando nós olhamos, a igreja começava a se reunir no primeiro dia, que era o que? No domingo. Então, a gente vê que agora o sábado, para nós, é o Senhor. Sim. Então, o Senhor é o nosso sábado, ele é o nosso descanso eterno, entende? Então, são coisas que vai ser mudado. Então, quando nós olhamos, vemos nas passagens, leva-se a crer. A gente não tem uma passagem dizendo assim, não, todos os domingos vocês precisam fazer isso. Mas como nós falamos aqui que ela tem uma finalidade que é o quê? Para poder trazer a lembrança do sacrifício, né, de Cristo, nós hoje, como assembleanos, né, nós resolvemos trazer isso uma vez por mês. Sim. Né? Que penso. Pastor, só para a gente poder deixar claro nesse segundo episódio aqui, não tem nada a ver com Santa Ceia, tá? É sobre o nome da igreja. O senhor está falando que a gente é uma assembleia. E às vezes a pessoa vê lá IPADcast, IPAD Missões, a pessoa fica, o que está acontecendo? Né? Eu mesmo, quando eu entrei no ministério, meu Deus do céu, eu falava, é iPad ou é... Como é que fala? Fala para mim, pastor, por que esse nome, IPAD Missões? Né? Da onde que surgiu o nome? O nome. Por que abreviou? Porque é abreviado, né, pastor? Isso. Na verdade, como foi que começou isso? Quando nós viemos para cá, a gente veio do ministério lá de Pernambuco. Quando Deus ele me deu a ordem, né, que era para eu deixar o meu ofício e começar a obra, né, na nossa casa, aquilo foi algo difícil assim para nós, né? Porque eu não conhecia o Deus que tinha que deixar tudo para fazer isso, né? Então, como a gente ajudava a obra, eu entendia. Se eu recebo aqui, então eu vou conseguir ajudar a obra melhor, como assim a gente fazia. Sim. Nisso daí nós fomos orar, tentamos, né, com o nosso ministério para ver se vinha para cá, conversei com o meu pastor. Meu pastor tentou lá, não conseguia. Nós tentamos com uma Assembleia de Deus lá de Salvador, também não conseguia. Tentamos de novo com o nosso ministério lá. Fomos para o Paraguai, que tem um ministério dele no Paraguai, para ver se conseguia aqui, também não conseguia. E através disso, o que é que nós fomos fazer? Orar. E quando nós oramos, Deus ele mostrou esse nome. Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Missões. Mas como nós olhamos que o nome é muito grande, o que é que a gente pegou? A gente fez as siglas, né? Abreviou tudo. E aí o que é que acontece? Aí fica IPAD. E todo mundo só lembra de IPAD. E é tanto que tem alguns irmãos que não sabem nem o nome da igreja. Não. Como é? É na IPAD. Mas o que quer dizer IPAD, né? Porque como se apegaram mais à sigla, né? Então esqueceram até do nome da igreja. Então assim foi que nasceu o nome do ministério. Foi o próprio Senhor que nos mostrou. E detalhe, Deus nos mostrou como era a frente da igreja, né? Nos mostrou como estaria a igreja, né? Como Ele queria. E foi um mistério, Paulo, porque
quando nós começamos ali no terreno, a gente cavou um lado para levantar a igreja e jogar uma queda para cá. Uhum. Ou seja, era uma queda. E como eu orei para poder pedir o nome do ministério, eu esqueci de orar para ver como ele queria que fosse a casa dele, entende? Aham. Eu esqueci de orar. E comecei a fazer cavechão, aquele negócio todo. Quando nós estávamos orando, aí o Senhor acabou me repreendendo, né? Quem foi que autorizou a você fazer daquele jeito? E aí ele vai e nos mostra a igreja, ela da forma como nós estamos ali, né, Sim, edificando ela. E ali aquela dobra lá na uma frente, curva, né? isso, ela tem uma finalidade, é que quando tiver concluído a gente vai fazer, porque aquilo ali na verdade é a frente de um pergaminho. Imaginei. E Deus mostrava o pergaminho, a frente do pergaminho e o nome, né? E Pai de Missões. Então, foi dessa forma, né, que a gente. Mas o nome é Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Missões. Amém? Glória a Deus. Amém. Por isso, né, o iPadcast, né? Pessoas às vezes tá vendo o podcast ali e falam, mas iPadcast? Oxi, vai falar de iPhone? Não, não é nada de iPhone, pelo amor de Deus, vai cair, não vai monetizar. E isso aqui não é nem para mim, viu? É para a igreja, né? Todo o trabalho é feito ali para a obra do Senhor. Amém? Pastor, mas continuando aqui, eu lembro que o senhor falou que a profissão do senhor é soldador, correto? Não, é encarregado de tubulação De caldeiraria. tubulação com Isso, caldeiraria, caldeiraria. mas o senhor trabalhou muito tempo de De solda, encanador. encanador. Legal. Pastor, sobre a sua conversão, a gente sabe, né, como o senhor falou aí mesmo, o peão, ele almoça, vai lá, descansa, né? E Isso. o peão a gente fala no modo geral, mas o funcionário, no modo geral, ele quer ir, exercer o trabalho dele, pegar, parar para o almoço, dar uma descansada, ele não quer pensar em mais nada. E quando volta para a obra, ele só quer ir ali, né, andar naquela linha reta, fazer o serviço, voltar na mesma linha reta e ir embora para casa dele. É basicamente isso, né? Tanto que até para fazer um DDS com eles é complicado. Ele dá Difícil. briga, os caras querem dormir, ou, É ou desse quer ir jeito. trabalhar logo, né? É mais ou menos assim. Não desmerecendo nenhuma classe. É, pastor, mas sobre isso, falando dessa dificuldade, eu como palestrante, nos meus treinamentos, eu percebo que há uma dificuldade de você trazer uma mensagem nesse tipo de ambiente. Que a pessoa não está nem um pouco aberta. Eu queria saber do senhor se quando o senhor começou, porque o senhor falou que começou a levar a palavra, começou a evangelizar, isso é maravilhoso. A gente sente aquela emoção do primeiro amor, a gente quer levar para as pessoas, né? Isso. E aí, eu quero saber do senhor se o senhor sentiu essa mesma resistência deles e como que o senhor agiu, né? Como que o senhor fez para poder quebrar essa resistência? Porque assim, uma coisa é o Paulo, lá nos treinamentos dele, como técnico de segurança, muitas vezes os caras já me veem como autoridade e acaba aceitando tudo, né? Não comentam nada. E aí eu tenho a minha forma de quebrar o gelo, de trazer a mensagem e fazer com que essa mensagem seja recebida por eles. Mas qual que foi a forma que o senhor fazia na época do senhor? Isso, é bem interessante isso daí. O que é que acontece? Primeira coisa é não participando de más conversações e de certos ambientes que eles participavam. Então, teve lugares que eu precisei deixar. Sim. Então, por exemplo, quando eu estava sentado na mesa dos encarregados. Então, ali começava a se falar sobre promiscuidade, sobre mulheres alheias. Sim. E quando se começava esse tipo de papo, o que é que eu fazia? Eu me retirava, entende? Algumas vezes eu estava ali fazendo algum trabalho, né, preparando para poder passar para os funcionários, e aí eles chegavam, começavam a conversar e fazer, irmão, fica à vontade aí, viu? Fica tranquilo aí, tá? Está conversando aqui, mas eu falava para ele, eu falei, irmão, é o seguinte, ó, eu tenho um bolso furado e tenho um bolso aqui que tá bom. Aquilo que vai edificar na minha vida, eu boto no bolso, tá bom. O que não vai edificar, eu boto no bolso Deixa. furado, porque quando eu for caindo, já vai caindo pelo meio do caminho lá. Então, eu sabia filtrar isso. Então, eu respeitava, por quê? Porque outrora era eu que estava ali. Então, eu começava a entender que eu também era assim. Só que eu me separava. Isso gerava-se neles também o respeito pela minha decisão. Hum. Agora, quando não existia esse tipo de conversa, aí eu brincava, eu fazia piada, né, aquela coisa tudo ali, dentro daquilo que
o padrão, né, de Deus está para a nossa vida. Sim, Então eu era a mesma pessoa. Isso fazia com que eu tivesse uma aceitação na vida deles. sim, E aí, disso, eu aproveitava. De que sentido? Porque as pessoas, elas, quando estão em grupo, elas não demonstram quem elas são. Aquilo ali é só um teatro, uhum, entende? Porque as pessoas muitas vezes não pensam, elas são influenciadas. sim, E quando geralmente tinha 5, saía 4, aí quando estava um, aí vinha, pô, irmão, precisava conversar com o senhor. Rapaz, eu tô passando um negócio lá com minha esposa lá, rapaz, eu falei com ela, eu falei, pô, rapaz, senta aqui, né? E aí começava, rapaz, já passei por isso, olha, para mim também é assim. Então ali eu comecei a ter essa intimidade com eles, por quê? Porque eu estava ali para poder ajudar eles em sim. E orientação, ali o senhor começou a pastorear individualmente. individualmente. Legal. Quando estava entre eles, eu nunca comentei nada do que eles comentavam e Uhum, começava. Eu lembro em Pernambuco, tinha um encarregado lá que eu pegava no DDS, né? Eu pedia para fazer oração, eu sempre trazia uma mensagem e trazia fazer oração. sim. E ele começou a conversar, ele falou, irmão, minha esposa, ela é cristã, é mesmo. E aí começar, sempre individual, sabe? Aham. Na hora que tá no meio lá, e aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, né, a família, expliquei sobre família. Quando pensando que não, ele estava se envolvendo, né, com uma mulher lá em Pernambuco, lá, uma mulher da vida, né? E eu falei para ele, né, que isso era muito perigoso. E eu lembro uma vez que nós estávamos orando e eu vi essa pessoa perdendo a vida. E eu chamei ele, né, individual, fui conversando, eu falei, cara, a gente tem um ciclo de oração lá, a gente estava orando, e eu vi você perdendo a vida. Paz, cuidado. Deus ele dá oportunidade para nós. A oportunidade de Deus para a sua vida é minha pessoa, Uhum, porque Ele está me utilizando para poder te orientar que esse caminho é um caminho de perdição. E ele escutava, mas não dava atenção. sim. E depois de um mês, quando eu cheguei no trabalho, a gente recebeu a notícia. A mulher levou ele para a linha do trem e acabou levando para a covardia e foi ceifada a vida dele, né? Meu pai. Então, isso me fazia com que eu levasse, né, a palavra para eles. Por quê? Porque a gente sabe que esse mundo ele é tenebroso. Deus ele quer cuidar de nós. Só que tem coisa que nós colocamos os pés e a gente não sabe onde vai dar, mas Deus ele sabe. E a oportunidade é para todos. Então eu via na vida deles a mesma oportunidade que Deus me deu. Deus me deu 5 livramentos. Então, que eu seja essa boca de Deus para dar livramento. Que seja a família, seja o trabalho, né? Seja a vida deles, mas sempre Deus ele vai trabalhar para que essas pessoas elas sejam beneficiadas. Então, eu utilizava muito disso, sabe, Paulo? Aí eu aproveitei o que o rapaz também estava me ensinando no dia, pegava eles. Quando eu cheguei aqui já na UFN3, eu já tinha uma certa base, né? Aí eu pegava meio-dia, tem até algumas pessoas que vêm na igreja falam, rapaz, eu lembro de você. Eu falei que eu dava escola bíblica lá, no horário de meio-dia lá. Pô. Aí pegava na hora do almoço, né? Juntava ali e começava a dar escola bíblica. Uhum. Aí sempre vinha aquelas questões, que é normal, né? Até dentro da igreja a gente tem essas questões, algumas dúvidas, não, mas eu acho isso, eu penso Ou, aquilo. Então, essa era a fórmula, né, de eu estar utilizando para poder chegar a eles. Então, a gente não vai deixar de estar convivendo com eles, mas tem certos ambientes que nós não nos cabe, uhum, né? Então isso também vai gerar neles respeito. É igual um pai e uma mãe, né? Quando um pai e uma mãe ele quer fazer do seu filho o seu amiguinho de escola, se perde o respeito. é, Então, se ele não mostra ao seu filho que ele é uma autoridade constituída por Deus, esse respeito vai se perdendo pelo caminho. Então, vai tendo comportamentos ali. sim, Então, eu sempre demonstrei respeito para eles, mas demonstrei também que eu amo eles e quero estar junto deles. Mas para que isso aconteça, não é todo evento, não é todo lugar que eu devo estar. sim. Amém? Amém. Pastor, é interessante que o senhor falou sobre o cristão dar o exemplo, ser o exemplo. A gente vai ver Paulo falar sobre isso várias vezes, né? Toda vez que ele vai corrigir alguém, ele vai falar que seja o exemplo, né? Eu não vou lembrar agora o Seja texto, exemplo dos fiéis, eu né? não vou lembrar agora o texto, mas Paulo ele vai falar o seguinte: vós sois as cartas Carta escrita. escritas que o povo É, lê. Ou seja,
a vida que a gente leva é a vida que as pessoas vão olhar. Isso é ser cristão, né? Eu Isso. lembro de uma época, eu não sou tão velho assim, né? Mas eu lembro de uma época que se falasse assim, não, eu vendi o carro pro cristão ali, pro crente ali, e ele não me deu entrada, não me deu nada, mas ele deu a palavra dele. Já era suficiente. Era como se tivesse pago. A pessoa até esquecia. Hoje parece que isso se perdeu, né? Lógico, por causa de muitas coisas que vem acontecendo, muitos escândalos aí. A gente é crente, mas a gente também não vai ficar passando pano, né, pastor? Verdade. Mas é o seguinte, eu lembro também, quando eu era criança, eu lembro muito da minha mãe e meu pai. Oh, Deus, mãe, a senhora vai estar assistindo, não estou falando mal da senhora, nem do meu pai. Também não estou justificando as minhas Acho que ações, não vai viu? ter janta esse final de semana aí, viu? Não estou justificando as minhas ações, né? Mas eu lembro da minha mãe, pastor, ela falar assim, brigar comigo, e falava muito palavrão quando eu era criança. Muito palavrão mesmo. E era palavrão pesado. Hoje eu lembro, eu falo, meu Deus, que vergonha dessas coisas. E eu lembro que minha mãe falava assim pra mim, me batia, né? E falava assim pra mim, quem foi que te ensinou a falar isso? Foi seus amigos na escola, né? Era tudo em casa, né? Você. Era tudo em casa. Mas amém. E é interessante que a gente precisa entender isso. Eu não posso falar que eu sou o diácono Paulo, falar que o senhor é o pastor Aguinaldo Júnior, se a gente realmente não dá exemplo. Realmente não é a posição, a função, mas sim o servir, né? E a gente, como cristão, a gente precisa entender isso, porque senão como é que a gente participa do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, com os irmãos, como é que a gente está em comunhão com a igreja, se a gente realmente não entende isso, né? O exemplo é o maior, vamos dizer assim, é o maior fator na educação e também na apresentação de uma pessoa. Eu, como palestrante, eu gosto muito disso, pastor. Eu, como palestrante, a gente estuda técnicas vocais, técnicas de apresentação, técnicas de você de posturar na frente de pessoas. E existem técnicas que é simplesmente o formato de você se vestir, pentear o cabelo, fazer a barba, o formato de você olhar as Tudo pessoas. isso comunica algo. Tudo comunica algo, que basicamente é um exemplo. Se eu quero que alguém saiba o que é ser um cristão de verdade, primeiro eu preciso ser um cristão bíblico, né? Não usar o que a gente sempre escuta por aí. Antigamente, escutava o seguinte: não, porque o pastor é o anjo da igreja, não pode tocar no pastor. Hoje a gente escuta muito assim: ô irmãos, eu sou pastor, mas eu também sou humano. Mas calma aí, Paulo vai falar. Paulo vai falar. Ué, vocês não conhecem Cristo? Pera aí, me imita que eu também estou tentando imitar ele. Verdade. Basicamente isso. E a gente precisa entender isso. Vai ter as falhas, mas a gente precisa estar apto a se arrepender dessas falhas. Por isso, a questão da ceia. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor participou da ceia, a primeira vez que o senhor participou, o senhor não era pastor. Não era pastor ainda. E aí, pastor, hoje o senhor é pastor. E o senhor deixou de ser quem participava para ser quem parte o pão. Fala para mim, qual que é a diferença de um para o outro? Lógico que eu sei qual que é a diferença, a responsabilidade, mas eu queria que o senhor falasse para nós hoje, qual que é a diferença, como que o senhor lidou com essa diferença, porque eu lembro de uma vez o senhor comentando, a ovelha sempre tem outra ovelha para se aconselhar, tem o pastor para se aconselhar, mas o pastor tem quem para se aconselhar? Então o senhor deve ter passado uma dificuldade nessa época, né, pastor? Fala um pouquinho pra gente. Verdade. É que, diante desse tema que você falou agora, eu era servido, Sim, né? Queira ou não queira, nós somos servidos quando nós estamos ali embaixo. sim, E agora, na verdade, somos nós que estamos servindo, entende? Então, há essa diferença. A graça, ela permanece a mesma, né? Eu hoje, Paulo, eu tenho assim, eu me preocupo mais em ser filho do que em ser o o pastor. pastor. Se eu for o filho, com certeza vão autenticar o meu pastoreado, enquanto eu me preocupar em ser o filho. Porque o filho, ele conhece o pai e procura agradar o pai. Então, eu procuro ser isso, né? Por mais que nós temos a nossa falha, mas também nós temos revelações e nós temos
ferramentas diferenciadas Sim. das pessoas que não têm a responsabilidade que está sobre a minha vida. E uma dessas é que o Senhor, ele me orienta e o Senhor, ele me guia. Uhum. Então, por exemplo, no contexto judaico, nem sempre o pastor era o dono das ovelhas. O pastor, ele era contratado pelo dono, Sim. né? Porque naquela época cuidar de ovelha não era um ofício muito, né, satisfatório para as pessoas. Então isso é por isso que a gente vê Davi ali, É. era o menor, porque os maiores tinham outras coisas para se fazer, tinham mais força para isso e eles queriam outro ofício. Sim. Então ali era para quem, né, não sobrou ele aí, leva ele, entendeu? Era o resto. Era o resto. É a palavra, é o negócio de cuidar de ovelha. Por quê? Porque haveria uma certa dedicação para isso, se fazer o aprisco, né, que era feito um muro de pedra, e Jesus vai dizer, eu sou a porta, né, das ovelhas, por quê? Porque o pastor, ele dormia com as ovelhas, Uhum. ele deitava na entrada do aprisco ali para que o lobo, né, o que viesse ali não pudesse entrasse. atacar as ovelhas. Uhum. Então, imagine, o pastor, ele cheira ovelha, entende? Então, não era um ofício muito querido, né, para isso daí. Então, quando eu vejo assim o meu lado hoje, né, de estar servindo, eu me preocupo muito com isso. Ser aquele que vai ficar na porta, mas entendendo, Diácono Paulo, que as ovelhas não é minha, as ovelhas é do Senhor. E por as ovelhas serem o Senhor, eu procuro ter muita responsabilidade. Sim. Por quê? Porque além de vir, eh, vamos dizer assim, a honra de Deus de me escolher para cuidar de algo tão precioso, né, que Ele deu a sua vida, mas isso também me traz mais responsabilidade, né? É tanto que Tiago vai dizer que nem todos venham desejar ser mestre. Por quê? Porque haverá um juízo separado para esses, né? Por quê? Porque o mestre ele pode levar uma ovelha a crescer, mas ele pode levar uma ovelha também a se perder. A se perder. Então, então eu compreendo isso. Então, a minha visão hoje é eu preciso ser filho primeiro. Ser filho para o quê? Para me tornar, assim como o Timóteo diz, né? Ser o exemplo dos fiéis, Os né? No fiéis. trato, no proceder, né? No falar. Então, é procurar isso. Essa responsabilidade, né? Para que a gente não possa ficar pegando o microfone e inventando desculpa. E a gente vai ver que até os saduceus, né? Os fariseus passaram por isso. Uhum. Por eles viverem uma vida, né? Que eles não agradavam a Deus, eles começaram a criar leis orais que não tinha nada a ver com a lei de Deus. Começou a inventar para o quê? Até para que pudesse estar sanando o seu comportamento. Uhum. Porque quando a gente não começa a fazer, na verdade, aquilo que Deus está nos orientando a fazer, o que é que a gente faz? A gente começa a adicionar alguma coisa na lei de Deus. É, desse jeito. É. Por quê? Porque a gente não quer demonstrar a nossa hipocrisia. Sim. Entende? Então, falhar, as pessoas falham, mas a gente tem que ter uma umbridade de a gente confessar o nosso pecado. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, nós somos um exemplo. As pessoas, elas precisam de pessoas para se espelhar, Sim. né? Eu compreendo isso. As ovelhas não são minhas, mas estão sob os meus cuidados. Sim. Deus me colocou para administrar essa obra. Então, o mínimo que eu tenho que ser é o exemplo delas. Porque como é que eu vou cobrar algo se eu não faço? O senhor não faz, Então, verdade. é o que aconteceu com Timóteo, foi levantado para isso. Ó, a igreja está crescendo, está uma maravilha. Está pregando, está crescendo, um monte de gente se levantando. Tá bom, tá certo aí, Timóteo. Mas, ó, 1 Timóteo, capítulo 3. Boa obra, aquele que busca o episcopado, mas, porém, seja marido de uma mulher, sóbrio, hospitaleiro, apto para o ensino, tal. Então, a gente vai ver que existem especificações Sim. para que essa pessoa ela possa desenvolver esse chamado de Deus na vida dele. Perfeito. Teve momentos, Diácono Paulo, na minha vida, que eu passei frustrações muito grandes. Uhum. E se a gente não é liberto ou chamado por Deus, a gente pega o nosso facão que não é crente e a gente vai lá decidir, entende? Perguntar para a pessoa. Sim. Mas como a gente procura ser filho, agradar a Deus e entender que nós passamos um processo e é Deus que nos sustenta, eu fui o quê? Orar e chorar no meu quarto. Sim. E quando eu estava chorando, passando mal com aquele sentimento, aí veio a voz do céu e dizendo, foi eu que te chamei,
eu que te coloco de pé. Vá cuidar do meu povo. E todo aquele sentimento foi tirado, Deus renovou a minha força e nós estamos aqui hoje. Amém? Amém. Pastor, tanta coisa para conversar, pastor, mas eu quero continuar focado na Santa Ceia. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: a Santa Ceia sempre foi um momento de reflexão? Se sim, se não, é, isso na visão do senhor, tá? O senhor, vamos esquecer que o senhor é pastor, né? Quando o senhor se converteu. Ela sempre foi um momento de reflexão. Segunda pergunta. Quando o senhor entendeu que era um momento de reflexão, qual que foi a diferença desse momento de reflexão da Santa Ceia, nos momentos mais difíceis da vida do senhor? O senhor já contou um pouco aqui, né, que eu já conheço essa história. Outro dia a gente pega um momento para poder falar dessa experiência aí, né? A gente faz um outro podcast aí. Mas vamos partir para essa parte. Sempre foi um momento de reflexão a Santa Ceia, e qual que foi a importância da Santa Ceia em momentos de dificuldade? Eu vejo a Santa Ceia como um momento de conversão, né? A gente reflete para convergir, né? Porque, como nós falamos, eu no começo da minha caminhada, ou quando nós estávamos ali, né, embaixo ali, eu tive muito problema no começo em relação à minha mudança para que a minha casa pudesse ficar balizada. E geralmente, quando a gente vem do mundão lá fora, o primeiro embate que a gente tem é com quem a gente convive. E a quem a gente convive é a nossa esposa, entende? É os filhos. Então, quando você chegava ali, eu falava, rapaz, lá fora eu tenho falado muita coisa, mas eu estou aqui sem falar com ela, entende? Aham. Então, eu vejo que é um momento de reflexão e é um momento de conversão. Por isso que a Santa Ceia ela é importante. Porque eu vejo que se a gente não tem isso, a gente vai passando. Aí fica uma semana, 2 semanas, 15 dias. E qual vai ser o parâmetro que a gente aparece quando chega na Santa Ceia, que tem toda aquela presença de Deus, que o Senhor ali está participando conosco ali, a gente tem um momento de reflexão e fala assim, rapaz, eu preciso mudar isso aqui. Eu tenho que Sim, quebrar isso daqui. É necessário. E aquilo vai se tornando comum na nossa vida. Só que a gente não é anjo ainda, não estamos no céu, a plenitude da glória de Deus ainda não está nesse lugar, sim, né? A justiça de Deus. Nós vivemos com pessoas injustas, né? Vivemos com seres humanos que têm suas falhas, e disso nós precisamos nos encontrar com o Senhor, parar e falar, hoje é dia de reflexão, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Rapaz, tem aquele cidadão no trabalho, entende? uhum, Então, é um momento de reflexão e é um momento de conversão, sim, né? Então, eu vejo isso. Em relação à questão das pessoas em si, no contexto da igreja, eu sempre já tive uma maturidade melhor. Por quê? Porque ali, Paulo, o que é que acontece? Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, cada um vai para os seus lares. sim. Você não precisa ficar convivendo com ele ali, entende? É igual namoro, né? Isso, entende? Não, namoro é tudo uma maravilha, né? Então, por quê? Porque vai para sua casa e você vai para a sua. Pronto. Então, acabou, dormiu, acordou, beleza. Mas quando a gente vai pegar os panos de prato e juntar ali, aí, mas essa parte eu não conhecia a sua, não. Entende? Aham, E você vai ter que agora aprender a lidar com aquilo, sim. né? Aprender os dois chegarem, sentar na mesa, chegar no consentimento. Primeira coisa, a gente nem sabia conversar, porque a gente não conversava antes. Desse Então, jeito. hoje a gente aprende a dialogar, porque Sim. Deus ele fala conosco, que a gente precisa aprender a se comunicar. É Uhum. uma das questões, né? Sim, Você vê que até nisso tem pessoas que não conseguem me comunicar. Já começa em casa. Coisa que não conseguia, a gente começa em casa. Ali Deus já vai preparando. sim. Aí começa na igreja, quando vai ver, já está falando do É, trabalho, né? é O desse jeito. desenvolvimento. Então, eu vejo que o contexto da igreja, em reflexão, ela traz essa ideia de conversão, né? Por quê? Porque a gente pode se perder, Uhum. né? A gente pode se perder. Quando a gente está no corre-corre, tá? A gente começa a achar aquilo que é coisa, ao ponto de chegar no farisaísmo, né, de a gente ser idólatra e começar a criar algumas leis a mais. Porque a lei oral era isso, tinha o sentido de trazer uma compreensão melhor daquilo que Deus já tinha escrito.
E aquilo ali estava acrescentando, né? O próprio Jesus vai dizer com os fariseus, né? Que é o teu próximo, Sim. né? Falando ali que os judeus, os fariseus, eles ensinavam que nós devíamos amar, né, os nossos amigos, né, as pessoas que são íntimas ali, e odiar os nossos inimigos. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, a gente não vai ver isso falando. Sim. Mas eles houve um acréscimo, por quê? Porque aquilo é o que estava no No coração coração. deles, Uhum. entende? Então, se nós começarmos a estar vivendo dessa forma, a gente vai começar a criar algo a mais Sim. daquilo que o Senhor tem falado para nós. E o interessante, sabe o que é que eu acho bem interessante em relação a ser diácono Paulo? Eu estava meditando em casa e vendo que quando nós olhamos a mesa da Páscoa, ela não é como uma mesa, né? Tá aqui. Ela é tipo um U. Aham. E quando lá em João, no capítulo 13, vai falar sobre ali a ceia, vai estar dizendo que Jesus vai estar falando que tem um ali que vai trair ele. Uhum. Aí a palavra vai dizer que Pedro olha para João e diz, pergunta a ele, dá um sinal. João coloca a sua cabeça no peito de Jesus, porque Jesus estava inclinado, e fala, Sim. aquele que coloca a mão num bocado molhado comigo. Ou seja, para você poder ter acesso ao meu prato, o que é que você precisa ter? Você precisa estar do meu Do lado. lado, E quem que estava do lado dele? Judas. Judas. Sabe? Então, se nós formos olhar, Jesus estava ali sabendo que Judas iria o trair, dando oportunidade para ele, sabendo, mas mesmo assim não deixou de o amar. Sim. Deu oportunidade para ele até o final da vida dele. E detalhe, e não deixou com que as outras pessoas vissem o que ele tinha falado e declarado ali. E a segunda situação é mostrando para Pedro. Hum. Pedro, você que está longe, precisa poder servir para poder estar aqui. Sim. Sabe? Então, mostrando que aquilo ali nós estamos servir, é o que Paulo está falando para o Zico, dizendo, olha, isso é lá fora. Aqui dentro não. Aqui todos nós somos irmãos. O que é que você tem para servir? Sirva ao seu irmão. Se o seu Sim. irmão tem algo para poder te servir, sirva uns aos outros em amor. Aqui é a comunidade que nós precisamos estar crescendo e desenvolvendo a cada dia pelo amor de Cristo. A base desse amor é Cristo. Entende? Então, é uma minha reflexão, como aconteceu com Jesus ali, demonstrou para a gente, e o momento que nós nos juntamos na ceia também leva muito isso para nós. Como está o nosso amor hoje? Se a gente não conseguir conviver no meio de nosso povo, como é que a gente vai conseguir amar aqueles que estão lá fora? Uhum. Amém? Pastor, continuando nesse momento aí de reflexão, a gente falando da ceia, eu quero te fazer duas perguntas na verdade. Tenho duas perguntas. Primeiro, a gente vê que na Igreja Católica, não estou aqui fazendo comparação nem nada, mas na Igreja Católica existe uma facilidade de chegar e confessar os seus pecados para o padre. Lógico, de uma forma velada, né? Entra numa caixinha ali, fica escondidinho, e aí a pessoa fala tudo que fez, o padre não pode contar para ninguém, dá vamos dizer assim, um castigo para a pessoa, vai lá, faz não sei quantas vezes Ave Maria, não sei o quê, porque Deus vai te perdoar, sendo que não é bem assim, né? A gente lendo a Bíblia, a gente entende que não é bem assim. E eu percebo, pastor, que existe uma dificuldade do cristão dele entender que ele errou, se arrepender, se confessar, porque a Bíblia fala, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros. E aí será perdoado por Deus. Foi uma coisa que o senhor comentou esses dias. Aí, pastor, a segunda pergunta, a primeira pergunta o senhor percebe isso? E lendo esse texto, o senhor entende que esse texto está proibindo quem pecou de participar do corpo? Ou, porque assim, existe um pensamento dos cristãos que é assim, nossa, oh meu Deus, pequei, não posso mais participar, ai meu Deus, não Perdi posso a tomar, salvação. não, já perdi a salvação, não posso mais tomar ceia, eu não posso dar a paz do Senhor. E não é bem assim, né? Paulo não está falando nada disso. Se o senhor quiser usar o exemplo lá do jovem que estava tendo um caso com a madrasta, pode usar. Eu gostaria que o senhor falasse, pastor, um pouquinho disso. O senhor percebe isso? Porque eu lembro que quando eu entrei ali, eu também tinha esse pensamento, tá? Eu estou falando de experiência própria, e foi até o senhor mesmo que conseguiu tirar isso do meu pensamento, né? Me mostrar que era necessário um arrependimento genuíno, e que se houvesse esse arrependimento, com certeza Deus
haveria me perdoado, né? Não precisaria rezar Ave Maria, Pagar penitência. pagar penitência, andar de joelho. Isso é até bem interessante. Até primeiro eu quero falar sobre, quer dizer, não, você vai rezar 10 Pai Nosso, né? Primeira coisa, irmãos, o Pai Nosso, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, ele tem uma finalidade, né? Os discípulos perguntam a Jesus como nós devemos orar. Jesus ali, ele está trazendo princípios de como deve ser esse diálogo com Deus. Ou seja, não é para nós ficarmos repetindo ele, não. Princípios para a gente poder compreender como nós devemos orar. Igual, nós devemos orar, suplicar, ações de graça, ou seja, tem coisas que só Deus que faz, tem coisas que Deus utiliza pessoas que faz, tem coisas que nós precisamos lembrar que Deus já está fazendo também. Então, está se falando sobre isso, sobre o que eu preciso abordar no diálogo com Deus e eu preciso ali reafirmar, entende? Então, não 10 Ave Maria, 10, que primeiro que a Ave Maria não está, né, na Bíblia. Assim, né, nós gostamos muito, né, dos nossos irmãos católicos, mas essa é a diferença, né, do protestante, né, para isso que é. Nós acreditamos na Bíblia como regra e prática de fé, e só ela. Então, toda a nossa base é em relação daquilo que está escrito. Pode ter algum entendimento de algo diferencia, mas tudo dentro do que o contexto bíblico fala. Então, essa é só a diferença entre o católico, né, e o protestante. Então, o que é que a gente olha, né, em relação a... Eu esqueci até a pergunta, Paulo. Fala de novo aí. Acontece. Isso. Então, assim, na Igreja Católica existe esse rito você fala do de confessar. confissão. Pronto, entendi No agora. Vamos lá. protestantismo é diferente. Certo, então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre, a Bíblia diz sobre que nós devemos confessar, né, os nossos pecados uns aos outros. Até para que o quê? Para que haja edificação. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, primeira coisa para a gente poder confessar é, eu entendo que aquilo é errado. Né? Então, eu entendo que aquilo está me prejudicando. Eu não estou me sentindo bem com aquilo. Essa é a diferença do convertido. Né? Não é que ele não peca, é que quando ele peca, ele se sente mal. Ele não se agrada com aquilo. Então, ele quer deixar aquilo de lado. Então, ele vai procurar uma pessoa. Agora, nós entendemos hoje, Diácono Paulo, que por nós estarmos vivendo um evangelho tão light, mas tão light, que tem pessoas hoje que não dá para você confiar. Tem pessoas que você chegar lá e jogar no ventilador. Ou seja, não temos pessoas maduras bastante para poder entender qual é a função dele no corpo de Cristo. Sim. Entende? Então, por isso que é necessário discipulado, os estudos, né? A teologia. É bom. Você, meu irmão, que pensa que tudo... Assim, a igreja de Corinto também passa por isso, hein? Um dizia que era Apolo, um dizia que era de Apolo, outro que era de Cefas, e um dizia até que era de Cristo. Ou seja, não foi isso a revelação do céu. Não é assim? Então, a revelação já está aqui, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar nos aprofundando. Então, vai trazer uma separação para nós compreendermos melhor. Amém? Então, a teologia também, ela traz isso, né? Para nós conhecermos a palavra de Deus, é o estudo sobre Deus. Amém, irmãos? Então, a gente precisa também abrir a mente sobre isso daí. Então, por haver também essa fragilidade em relação a isso, eu vejo que tem pessoas que se seguram. Sim. Né? Então, mas quando a pessoa ela é convertida, ela quer confessar, né? Ela quer confessar por quê? Porque aquilo está fazendo mal para ela. O Espírito Santo está incomodando ela e ela é sensível ao Espírito Santo. E por ela ser sensível, ela quer tirar aquilo dentro dela. E a única forma de tirar aquilo dentro dela é confessando. Se nós olharmos, por exemplo, tudo começa com uma semente. A Bíblia diz que o ciúme é pecado. Por quê? Porque por causa do ciúme, a pessoa começa a ter raiva. Por causa da raiva, a pessoa começa a ter ódio. Por causa do ódio, a pessoa começa agora a matar por amor. Né? Porque ele sentiu o ciúme, aquilo foi dado outro tipo de sentimento a chegar aquilo lá. Então, quando a gente fala sobre o pecado, é isso. É chegar a um ponto na nossa vida que aquilo vai crescer tanto que eu passo a ver como aquilo algo normal na minha vida. Por isso que a gente precisa confessar. Para que o quê? Para que a gente venha tirar. Entende? Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas, por ter essa coisa do individualismo, elas têm se colocado de lado, né? E não têm entendido que ela confessando, ela também vai ter uma oração,
ela vai ter um aconselhamento e ela vai ter ajuda. Para Sim. quê? Para que ela possa vencer aquilo que o está derrotando. Uhum. Entende? Agora, eu compreendo também que deve-se buscar uma pessoa madura na fé para que possa confessar esse pecado. Nós, como pastores, né, tanto eu, a minha esposa, nós passamos por muito isso, né? Sim. Então, muitas coisas nós escutamos, nós orientamos e nós apresentamos a Deus, entende? Uhum. Tem coisas que dá para a gente edificar, né, trazer de edificação, mas tem coisas que são coisas pessoais. Então, até você falou, né, sobre o pastoreio, ele tem isso, né? E quando você tem um problema, pastor, para quem você se aconselha? É só a Deus. É só Deus. É só a Deus. Porque isso que eu ia comentar, muitas vezes, né, a falta de ter pessoas para confiar é o que faz a pessoa não permanecer no evangelho, né? E aí a pessoa depois ir para a internet e falar, olha, porque eu ia numa igreja, mas é por causa de pessoas, né? E aí essa falta de confiança. Por isso que Paulo ele vai estar, eu percebo bastante, Paulo ele trazendo essa responsabilidade para toda a igreja, de ter a comunhão. Não, você não vem e tudo que você trouxe come, né? É igual aquele churrasco em família, muitas vezes, sempre vai ter um que vai levar o guaraná mais fraquinho, mais barato, né? A carne mais barata que tinha no mercado. Muitas vezes é a mais dura que tinha. Só que ele vai deixar de participar das outras coisas. Isso. Entende? Então eu vejo que Paulo está falando isso, trazendo a comunhão. E quando a igreja tem comunhão, que é uma coisa que eu vejo muito que o senhor prega, que a igreja tenha comunhão, que é inevitável, que onde tem agrupamento de pessoas que criem panelas, criem grupinhos. Ah, porque eu gosto mais do pastor Júnior, porque o que eu converso com ele se encaixa bem, e aí eu vou conversar só com o pastor Júnior. E não é assim que a gente foi criado para ser, né? A gente foi criado para viver em sociedade. E sociedade é isso, conviver com pessoas com pensamentos diferentes. Eu gosto muito da minha amizade com o Gabriel e Samuel, porque os dois basicamente pensam como eu. Basicamente. Só que a gente diverge em muitas coisas. Muitas coisas. E isso é o interessante, quando a gente diverge. Lógico, eu tenho vários amigos que a gente diverge muito, né? Tem um amigo meu que eu acho que ele vai assistir o, o podcast depois, mas eu vou falar o nome dele para ele não se sentir mal. Mas um dia a gente conversando, ele falando assim, olha, brincadeira, viu? Não é o que ele pensa não, mas ele na brincadeira ele falou assim, olha, por isso que a Igreja Católica tirou a Bíblia da mão da população. É muito pensamento divergente. Mas a gente discordou ali no momento. Falei, não, calma aí, não é assim não, não é assim não, calma, vamos lá. Vai devagar. Vamos devagar. Mas esse é o interessante de você conviver com pessoas. Você poder entrar em atrito, mas isso manter a comunhão. Tanto que a gente é amigo, a gente se ama, né? E a gente sempre procura dar um jeito de sair junto. E essa é a preocupação de Paulo, essa é a preocupação que eu vejo muito na vida do Senhor, não é te elogiando para poder engrandecer o Senhor, porque o Senhor não ganha nada com isso, né, pastor? O Senhor não ganha nada com isso. Mas é engrandecer o nome de Deus na vida do Senhor, que fez com que o Senhor se tornasse esse pastor que o Senhor se torna hoje, né? Que o Senhor é hoje. Pastor, continuando as perguntas aqui, né? Eu quero entender, né, como pastor, quais são as principais lições que o senhor tira do seu percurso, né? E como o senhor aconselha outras pessoas que talvez estejam vivendo crises parecidas com as suas. A primeira coisa como nós falamos, né? Participe, acredite e decida. Eu vejo algumas pessoas hoje, elas até começam bem. Eu saindo para caminhar, né, com o seu sogro, e eu falei, nós estamos acima do peso, eu falei, vamos fazer uma caminhada. Vamos. Quando nós começamos a caminhar, pastor, vamos correr, vamos dar pelo menos 5 minutos. Pai. Eu falei, não, pai, vamos caminhar, vamos devagarzinho. Vamos fazer um. Eu falei, é melhor a gente caminhar 30 dias devagar e 30 dias permanecer do que a gente chegar hoje correr e passar 30 dias sem vir, entende? Então eu vejo que às vezes a pessoa ela começa com muito gás, mas ela não permanece.
Então, nós sabemos que para uma planta ela crescer, chega um momento que a gente começa a falar assim, rapaz, será que vai crescer mesmo? Todo dia eu estou molhando e não sai nada. Então, eu vejo isso, que quando eu comecei, Paulo, esse foi o divisor de águas. Eu bati o martelo e falei assim, ó, eu quero isso para a minha vida. Muitos banquetes vieram para mim, né? Tive muitas opções para que isso não... Vieram falar mal também de muitas coisas, mas eu decidi, né? Eu com minha esposa, o primeiro embate que nós tivemos, quando eu aceitei a Cristo, eu falei, se for para viver tudo aquilo que a gente vivia antes, vamos parar aqui mesmo. Sim, Vamos parar aqui mesmo. Porque eu não quero mais para minha vida. Eu já perdi muito. Na verdade, não era nem por estar aqui, era por estar morto. sim. Então, eu vou voltar para aquilo. Se você quiser uma vida nova, você quiser um homem de Deus, mas que a gente venha crescer junto, porque eu sei que eu preciso mudar muito, Uhum. mas nós temos uma bússola, nós temos um norte, que é a palavra de Deus. Então, hoje aqui tem que ser a palavra de Deus, porque senão a gente vai ficar batendo em ponta de faca. Eu não quero mais isso, eu não quero Hum, perder mais tempo da minha vida nisso. Então, eu decidi, entende, Paulo? Então, essa decisão fez com que houvesse essa mudança na minha vida. Mas, muitas das vezes, no meu casamento, eu entendi o seguinte: a gente chega lá fora, trata todo mundo bem. E a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo. amor. Então, Cristo deu a vida pela Hum, igreja, deu a vida por mim, o mísero pecador. Como é que eu hoje vou ter paciência com as pessoas lá fora e não vou ter paciência com a mulher que eu escolhi para viver? Aí eu falei, eu vou me calar mais e vou viver mais íntimo. sim. Aí quando falava que eu vinha que o ar ia subir, eu abria a porta de casa, ia lá para fora e começava a falar sozinho, parecendo um maluco na rua. Mas não dizia nada para ela. Por quê? Porque eu estava em constante mudança. Então, para mim, a palavra de Deus. Aí depois que eu descarregava, eu falei, Senhor, entra no coração dela, eu sei o quê, e me muda, porque sempre é outro, né? Aham. Aí eu voltava calmo, porque eu já tinha descarregado, e sentava e acabava ali. Então eu comecei a ver que o meu exemplo ia constranger ela em alguns comportamentos dela. Hum, Por quê? Porque quando eu li aquela palavra, eu falei, cara, eu estou cobrando dela o que eu preciso mudar, uhum. entende? Então, quando eu mudei, todo o ambiente mudou. As pessoas que estavam à minha volta começaram a mudar. Assim como eu falo, né? Minha cunhada, ela se converteu na nossa casa. A gente Sim. fazia culto do lar. E ela saiu da Bahia, foi lá para Pernambuco, se converteu lá. Nós vamos ver minha mãe, né? Então, as pessoas à nossa volta começaram a conhecer Cristo através de nós, pela nossa vida. Hum, Então, decisão. Ah, pastor, mas a gente vai, tem pessoas falhas na igreja. Pronto. Você também, que está indo para a igreja, é falha. Ali é o seu lugar, sim. que é falho de lidar com pessoas falhas, mas que tem um norte, tem uma orientação, tem um Deus, tem um povo e tem um Deus que te escolheu. Sim. Então você precisa colocar isso no seu coração. Isso não é para te levar para fora da igreja, é para te levar para dentro da igreja, porque Deus está trabalhando em você e através de você. Esteja no seu coração que você está ali para poder servir ao povo de Deus com amor. E o Deus de paz vai trazer isso para a sua vida, para dentro da igreja e para dentro da sua família, aqueles que estão à sua volta. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Paulo? Uhum. É a decisão. Quando você decide, a gente quando chegou aqui na cidade de Três Lagoas, meu carro ficou lá em Pernambuco, né? Porque no intuito que eu vim para cá, eu vim só para trabalhar Sim. e depois nós retornaríamos, né? E depois de 11 meses passando aqui, como é que a gente ia para a igreja? Eu pegava a bicicleta, morava lá no Interlagos, pegava a bicicleta, ficava o dia todo debaixo do sol andando, chegava, a gente tinha uma bicicleta, ia fazer compra lá no Tomé, lá do Cristo, Hum. botava a Érica na garupa da bicicleta, ia para lá, voltava, fazia a compra, a gente chegava o dia todo em pé, debaixo do sol. Vamos, culto. Não perdíamos culto, íamos para a igreja de bicicleta, botava os meninos e a gente ia.
Ou seja, quando você toma a decisão, rapaz, nada é difícil. Quando há uma decisão, agora quando você não decide, rapaz, você pode ter carro, você pode ter moto, tudo é uma luta, mas é longe. Não é assim? É desse jeito. Mas quando você decide, tudo é perto. Então, eu acredito muito nessa decisão. E para a gente poder confiar em Deus, a gente precisa decidir. Porque eu coloquei no meu coração, eu confio nessa palavra. Porque eu lembrava daquela irmã, aquilo não tirava da minha cabeça, como aquela irmã, não faça isso com ele, porque eu estou orando por ele. Eu falei, rapaz, eu quero que Deus me faça como está fazendo com essa irmã, essa mulher. Porque a minha vontade é pegar meu facão que não é crente e pegar ele, entende? E resolver. Resolver aqui. E hoje eu entendo, né, que Deus ele morreu por mim e morreu por ele também, Sim. né? Morreu por ele também. E ele precisa também da graça de Deus. Então Deus, ele traz a transformação através disso, quando nós decidimos e aprendemos a confiar. E a gente assim levanta a bandeira, pode ter certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Glória a quando Deus. passamos a acreditar e andar perante essa palavra. Glória a Amém? Deus. Pastor, para encerrar, eu gostaria, né, assim como foi no podcast onde o Gabriel participou, a gente gosta, né, a gente quer encerrar cada podcast com uma palavra para quem nos assiste, para quem nos escuta, né? Uma palavra referente à ceia do Senhor, referente à pessoa ter o perdão no coração, porque eu vejo, pastor, que quando eu me converti, eu tinha muita facilidade de perdoar os outros. Eu tinha uma péssima qualidade não, uma péssima atitude de não me perdoar. Eu perdoava muito fácil as pessoas, mas a mim eu não perdoava. Por que que eu entristeci fulano? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu fiz aquilo outro? E até quando eu pecava, que foi um dos problemas que eu tive de participar de muitas ceias, eu pecava e falava, pronto, não posso mais. E acabava me afastando completamente da igreja, porque eu tinha essa dificuldade. Então, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, e a gente, né, a gente já está nos momentos finais do podcast. Eu creio que foi muito edificante para quem vai estar assistindo isso aqui. Lembrando que o podcast a gente está gravando hoje no sábado à tarde, né? Sábado à tarde. A gente vai estar postando isso daí na segunda-feira, se nada der errado, né? Porque o primeiro era para ter postado na segunda-feira, só foi postar na quinta-feira. Oh Deus, mas Mas amém. vai dar certo. Vai dar certo. E já de primeira demão aqui, eu já quero agradecer ao senhor que está acreditando nesse ministério novo, né, nesse trabalho novo. O senhor que, desde que eu entrei no ministério, sempre me deu força, me deu apoio em tudo, né? Porque assim, o senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Faltará. Mas o senhor, como um servo de Cristo, o senhor é meu pastor hoje. E pastor, eu não vejo o senhor como qualquer pessoa, mas também não vejo, com todo respeito, tá? Como a Amém. gente fala aí no mundo afora, nas outras demais igrejas, que é o pastor que fica lá intocável. Eu Isso. vejo o senhor como meu irmão na fé, eu vejo o senhor como um amigo, né? O senhor pode ter percebido que desde quando eu vim para o ministério, eu tenho conversado muito com o senhor tem me aconselhado muito. Isso é muito bom, tem me edificado, tem me ajudado dentro de casa, né? E agora com o meu filho que nasceu. É, então eu quero deixar essa gratidão à vida do Senhor, né? A Deus primeiramente, porque Deus é quem escolheu, Proporciona, né? chamou, proporciona, capacitou, porque quando eu conheci o Senhor, eu via que havia uma dificuldade. Hoje, completamente diferente no ensino, na palavra, eu vejo que Deus vem trabalhando muito na vida do Senhor e eu espero um dia alcançar esse nível aí de palavra, de pregação, viu? Glória, escuta aí, Jesus. Amém, pastor? Então, vamos, traz uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, traz uma palavra aí, para que essa pessoa ela entenda que o momento da salvação não é assim, pronto, acabou, eu perdi a salvação, eu não vou mais para a igreja, mas sim um momento de recomeço. Assim como o senhor falou, Glória a de Deus. conversão. É. Amém? A palavra de Deus vai dizer: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho. As boas novas de salvação.
Então nós precisamos entender que não é por mérito, é por graça. A gente vai ver isso até acontecendo na igreja. E Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. E Paulo, ele começa a escrever falando sobre isso. Os gregos estavam procurando homens que tinham pensamentos, né, que falavam bem, e Deus começava a pegar pessoas comuns e começava a estar dando o dom da palavra para edificar a sua igreja. Ou seja, pessoas de renome na sociedade sentavam para poder escutar um agricultor. Por quê? Porque Deus era na vida deles. Então, isso traz para nós que não é por mérito, é por graça. E nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia em Cristo. E a nossa caminhada é até a volta dele. Então, Efésios 4:11, e Deus deu para apóstolos, pastores, doutores, mestres, evangelistas e profetas. Para quê? Aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus. Então, o que é você ser santo? Ser separado para Deus. Glória a Deus. E nós não deixamos de ser humanos. Então, a nossa humanidade, muitas das vezes, é lá fora. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado e arrependido. A esse Deus não rejeita. Glória a Deus. Amém? Então não há rejeição. Se sinta perdoado por Deus nesse momento e volte a estar participando. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho poder, Paulo não tem poder, mas você pode se examinar e dizer: Senhor, eu não quero parar aqui. Eu quero continuar a minha jornada com o Senhor. E assim como está fazendo na vida deles, na família deles, eu quero também que seja feito na minha vida, na minha casa e nas pessoas que estão à minha volta. A promessa de Deus é para todos nós. Deus, ele constitui a família e é Deus que trabalha na família. Foi Deus que nos criou do pó da terra. Ele sabe o que é que nós precisamos. Receba força, receba fé para que você possa continuar. Amém? Nós te esperamos lá na IPAD, lá, domingo agora, amanhã, né? Teremos a Santa Ceia, Glória a Deus. né? Participe, procure uma igreja mais perto da sua casa, para que você possa estar em comunhão com os santos. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu quero agradecer também ao nosso diácono Paulo, né, que começou mais esse projeto maravilhoso. Eu tenho a tendência a dizer que Paulo, ele é um revolucionário, né? Em que questão? Que ele traz ideias, né? Ele traz ideias, ele pensa, ele quer trazer algo ali novo. E a gente gosta de pessoas assim, né? Que são determinadas, que ele não só fala, mas ele fala, ele edifica, prepara outra pessoa e inventa outra E coisa. vai para outra coisa. E vai para outra coisa. Então, isso é uma coisa louvável. Não é, né, Diácono Paulo, para todo. Graças a Deus, é o que Deus deu para você. Sim. E eu tenho certeza que esse podcast, assim como eu escutei, né, o meu filho Gabriel falando, me edificou. Eu fiquei tão interessado que eu estava escutando em casa que eu falei, preciso ir no mercado. Eu peguei o fone, botei no ouvido, fiquei lá no mercado escutando lá. Você Escutando. acredita? Eu falei, não, eu quero assistir todo. Então, aquilo edificou, né, a minha vida. Eu tenho certeza que tem edificado muitas pessoas. E continue assim, Diácono Paulo, né? Sempre buscando, está fazendo isso para a glória de Deus. Amém. E nós vamos ver, né, isso aqui crescendo, tanto isso, né, como os outros trabalhos dentro da igreja, para que pessoas venham ser alcançadas pela graça do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E para encerrar, né, a gente vai fazer aquela oração porque não pode faltar. Para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, abençoar aquele que necessita de a mão de Deus, o alcance de Deus neste momento. Pastor, você pode puxar a oração? Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai eterno, Deus da glória, queremos dar graça por esse momento, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós entendemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo em nossas infidelidades,
o Senhor permanece fiel, meu Deus, pois tu é fiel, meu Deus, à tua palavra. Pai, eu quero te pedir por esta pessoa que está te escutando, os lares, que esse podcast está chegando, que o Senhor venha estar trabalhando nos lares, na família. Pai, se existe alguém que está afastado, que venha estar retornando, Senhor, e ser edificado, Senhor, pela tua casa, pois é lá, Senhor, que nós nos tornamos membro do teu corpo e o Senhor passa a nos guiar. Abençoa a vida dele, abençoa a vida do diácono Paulo, com esse trabalho, Senhor, que tem começado nesse momento, que o Senhor venha estar direcionando ele pessoas para estar vindo aqui e para que possa edificar a outros. Eu quero apresentar a vida da Poliana, do Azaf, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que Azaf, Senhor, venha estar sentando aqui e participar também desse podcast, meu Deus. Que amanhã ele venha testemunhar do lar dele, da casa dele, que ele venha ser mais um dos profetas que o Senhor irá levantar nesse ministério. Abençoa a vida do Azaf, meu Deus, e que seu nome seja glorificado a cada dia nessa família. É assim que nós agradecemos e crendo a cada dia na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você entenda que você é muito bem-vindo nesse podcast. Semana que vem teremos outro podcast, né? Que vamos estar aí postando o tema logo mais para frente. Vai ser uma bênção também. Amém? Fica com Deus, um abraço.